Boas pessoal, eu sou o Vi e estou aqui com o Labs para mais um episódio de Cripto Conversas. Boas. Esta semana queríamos começar por agradecer. Nós já agradecemos na última semana, mas achámos que era melhor começar a agradecer no início, que acho que mais pessoas iam ouvir. E queremos agradecer a toda a gente que tem visto o nosso conteúdo, o nosso podcast, aliás, tem ouvido o nosso podcast, tanto no YouTube como no SoundCloud, como em todas as outras plataformas em que nós o postamos, e que tem, principalmente o pessoal que também tem deixado comentários a dizer, com sugestões, com feedback, mesmo que seja feedback não tão bom, é sempre excelente ouvir esse feedback, porque também nos ajuda a melhorar o conteúdo de certa forma. E queríamos começar por fazer este agradecimento. Nós esperamos que vocês tenham tido um excelente Natal e esperamos que tenham umas excelentes entradas também em 2018. Que este é o último podcast deste ano, portanto o próximo podcast já vai ser em 2018. Esta semana podemos já dizer, vamos seguir o mesmo formato habitual, vamos falar primeiro das notícias principais, depois de algumas notícias mais triviais. Coin of the Week esta semana é o Byteball ou Gigabyte, há várias maneiras de dizer. Para quem ouviu o podcast da semana passada e comprou a nossa Coin of the Week, que era o Aerion ou ARN, teve um retorno de 31% sobre a Bitcoin só, ou seja, um crescimento muito, muito bom, até porque o mercado esta semana não foi tão bom como tem sido nas semanas anteriores, aliás, pelo contrário. E obviamente Certo. vamos ter as investment tips na parte final mesmo, que são as nossas moedas que recomendamos para a próxima semana, que as da semana anterior também tiveram um desempenho relativamente bom, principalmente o Verge, que foi uma moeda em que falámos na última semana, e também a Potcoin ou o ARN, como já tínhamos falado. E acho que podemos começar, Vi. Exatamente. Então, nas notícias principais, queríamos começar por dizer que, como o Labs disse há pouco tempo, o mercado esta semana não foi tão bom, porque o mercado desde há um mês atrás para aí, que tinha sido uma semana as altas a subirem imenso, uma semana a Bitcoin a subir imenso, e este mercado foi um mercado mais razoável, que se manteve mais. Houve um alto dip em Bitcoin no meio da semana, o Bitcoin desceu imenso, uma correção, aliás, houve imensa gente que começou logo começou a perguntar nos grupos, os leigos, isso no grupo do Facebook, se a Bitcoin ia cair e tudo mais, porque a Bitcoin estava quase nos $20,000 e desceu, se não me engano, para ir para 13,000, e numa altura até chegou aos 11,000, ou o que é que foi. Por isso, pronto, foi uma semana interessante, não foi assim espetacular em termos de negócios, mas foi boa. Sim, tivemos um dip que começou a partir do dia 21 e no ponto mais baixo, sendo no dia 22, tivemos a primeira correção, diria eu, para muita gente que entrou, porque já não tínhamos uma correção assim relativamente brusca de 30% ou mais até para alguns meses. Acho que desde aquele FUD todo da China, que foi mais ou menos em agosto, não tínhamos tido uma correção, tinha sido relativamente estável. Depois o último mês mês e meio, tinha tido um crescimento muito, muito, muito grande do mercado. Muita gente nova a entrar e esta foi a primeira vez que muita desse pessoal novo começou a ver uma correção pela primeira vez, e obviamente quem comprou nestes all-time highs sofreu aqui um bocado. Mas foi uma correção que, como estava à espera, como eu esperava, aliás, recuperou muito mais rápido que o habitual, o que também sinaliza o bom desempenho do mercado, porque é normal haverem correções, mesmo no mercado excelente, mas quando estas correções basicamente em menos de uma semana estão quase desfeitas, depois de haver uma correção em menos de uma semana, o preço das coisas volta quase onde estava antes, que não está exatamente onde estava, mas está muito perto. Há uma semana atrás o market cap estava em 624 bilhões de dólares e agora está perto dos 600, portanto não é exatamente lá, mas é muito perto. E sendo que chegou a um ponto de 422, em que uma quebra de relativamente grande, mesmo o preço da Bitcoin e das altcoins, houve aqui uma altura em que desceu muito. Mas estamos a recuperar e acho que no long term é sempre bom ter estas correções. Estamos prontos para outra bull run agora. Não quer dizer que seja isso que vai acontecer, até pode haver uma correção maior ainda, mas acho que pelo menos a partir de agora parece que vai ser mais estável e podemos ir para qualquer um dos lados, na minha opinião. Sim, as pessoas que gostam de segurar Bitcoin durante muito tempo, os hodlers, deviam de ficar felizes com as correções, porque as correções indicam que o mercado é saudável.
se não houvessem correções, isto era uma bolha, porque se não houvessem correções era só pessoas a comprar por cima de pessoas. As correções indicam que o mercado é saudável, indicam que os preços divergem cá e que a oferta e procura dependendo do tempo. Por isso, eu quando vejo uma correção destas, eu não, ao contrário da maior parte das pessoas, eu fico feliz, porque é bom isto acontecer de vez em quando, tanto na Bitcoin como no resto das altas. Sim, o pessoal que já tem experiência, que já está no mundo das criptos há algum tempo, sabe muito bem que este tipo de correções são normais e que à partida não há nada para se preocupar. Agora o pessoal mais novo, obviamente, que está comprando nesse all time mais, vê que uma correção se calhar foi a primeira vez deles, mas acho que é sempre bom, acho que é preciso, é um bom indicador quando a camada mais nova é assim batizada com sangue, digamos, já estão mais preparados, se houver outro dia para alguma coisa de género, outra correção, temos de estar sempre preparados para esse tipo de coisas. Isto traz outra questão, é que como estamos no final do ano, toda a gente se pergunta sobre 2018, será que a BTC vai continuar a ter um ano excelente? Será que vai ser o ano em que a BTC vai começar a cair? Agora que o Bitcoin Cash foi adicionada na Coinbase e vai começar a ser trocada em janeiro, porque neste momento ainda está disabled, julgo eu, em termos de troca, o pessoal começa a perguntar, será que vale a pena investir em Bitcoin Cash? O que é Bitcoin Cash? Será que a BTC vai morrer? E acho que aqui é uma boa altura para fazermos uma espécie de debatezinho de Bitcoin e Bitcoin Cash, não achas, Vi? Sim, eu acho que é mais do que a altura. Claramente que a Bitcoin Cash já se mostrou como uma cripto a sério, entre aspas, não é? Mas antes a Bitcoin Cash tinha muito hate das pessoas, agora já começa a ser bem entendida, foi adicionada na Coinbase desde o podcast da semana passada, o que é algo fantástico, deu bastante visibilidade. Sim, aqui a minha principal preocupação é exatamente os problemas que a Bitcoin tem atualmente. A Bitcoin, até há muito pouco tempo, eu diria há cerca de um ano, era basicamente uma coisa, um método de pagamento, de certa forma. Era um dos selling points mesmo da Bitcoin. Agora tens o selling point de ser extremamente especulativa e ser um bom veículo de investimento, mas antes tinhas muitos selling points em que tu podias mandar dinheiro para qualquer sítio do mundo, pagavas fees muito baixas e a transação era relativamente rápida. E isto há cerca de um ano deixou de acontecer. Porquê? Porque começaram a aparecer cada vez mais pessoas e a tecnologia que eles tinham na altura deixou de ser suficiente para lidar com estas pessoas todas. É a mesma coisa que teres um site com uma capacidade baixa e de repente começam imensa gente a usar o teu site vai estar sempre sobrecarregado, e basicamente o que acontece na Bitcoin Network agora é a mesma coisa, está congestionada, e o facto de haverem tantas pessoas a usar, tantas pessoas a fazendo transações, faz com que os preços também subam das fees e o tempo de transação seja muito mais lento, e foi daí que surgiu de certa forma o Bitcoin Cash. Para quem não sabe, a diferença técnica entre as duas é que a Bitcoin usa uma tecnologia chamada SegWit, que é qualquer coisa como segregated signatures, é alguma coisa do género, mas tem a ver com as assinaturas das transações, que são reorganizadas de forma diferente, o que tem um layer por cima mesmo da blockchain, e o pessoal que basicamente, a Bitcoin Cash, aliás, apareceu da falta de consenso perante esta update, ou seja, julgo que havia consenso porque acabou por aparecer na Bitcoin principal, mas havia uma parte relativamente grande de pessoas que não concordavam com esta update, e então houve este fork, a Bitcoin Cash. As diferenças são, a Bitcoin, neste momento, os blocos deles, julgo que o bloco máximo que a Bitcoin pode ter é 1 megabyte, e enquanto que o Bitcoin Cash tem blocos de 8 megabytes, ou seja, cada bloco dentro da blockchain, no Bitcoin Cash tem 8 megabytes, enquanto que na Bitcoin só tem 1. E o que é que isto acaba por fazer? Acaba por fazer com que a network esteja menos congestionada, ou seja, o Bitcoin Cash acaba por ter transações muito mais baratas e muito mais rápidas, ou seja, de certa forma pode ser usado como uma forma de pagamento digital, uma coisa que a Bitcoin já há algum tempo não consegue. E até agora as FIIs têm aumentado cada vez mais na Bitcoin, mas a maioria das pessoas, pronto, dizia que ainda um dos argumentos que se usa bastante é que a Bitcoin é mais um store of value, ou seja, uma espécie de ouro digital, ou seja, não é suposto ser transacionada com frequência para fazer compras e coisas do género, assim como o ouro não é usado para isso, e a Bitcoin basicamente segue o mesmo protocolo. E outro dos argumentos era que
que vinha a Lightning Network, é uma update que vão pôr uma espécie de layer, uma forma diferente de funcionar, que está a ser desenvolvida para a Bitcoin, e isso ia ser uma espécie de layer em cima da blockchain original, e isso ia permitir que de facto houvessem transações rápidas e com fees baixas. Só que o problema é que a Lightning Network já está a ser desenvolvida há imenso tempo e ainda se prevê que demora algum tempo a chegar, pelo menos não há datas, mas eu assumo que pelo menos sejam cerca de 6 meses. E o preço e até, a tecnologia atual da Bitcoin está a ficar cada vez mais outdated, e eu acho que vai chegar a um ponto em que vai ser completamente uh, impossível fazer transações com Bitcoin, quase de certa forma, e isso pode dar aqui uma espécie de oportunidade de mercado do Bitcoin Cash. Certo, mas eu penso que até nós chegarmos a esse ponto, o Lightning Network vai sair. O Lightning Network, para quem não sabe, é um protocolo que permite fazer transações muito rapidamente e que o Bitcoin Core Developers, ou seja, as pessoas que estão por trás da manutenção da Bitcoin, quer fazer durante 2018. Consequentemente, se isso realmente for para a frente, vai ser bom para a Bitcoin, porque para além de ser a principal moeda virtual, vai ter as características da melhor, não é? Porque vai ser muito mais rápido e as fees vão ser muito mais baixas, ou seja, ultrapassaria, na minha opinião, o Bitcoin Cash. Agora o problema é se, como o Labs disse, se a Bitcoin passar, se a Bitcoin tipo, ficar cheia, dizemos assim, e não sair o Lightning Network a tempo, aí sim vai haver um alto pump do Bitcoin Cash. Também é uma questão das pessoas, porque imagina, as pessoas têm um certo limite de paciência, percebes? E cada vez que passa um dia e que as fees aumentam mais e o tempo de transação é maior, a pessoa cada vez fica mais inclinada a pensar em outras alternativas, porque obviamente ter transações ter transações a, sei lá, 20 dólares durante 2 meses não é a mesma coisa que ter transações a 60 dólares durante um ano. E porque nesse período de tempo as pessoas podem começar a procurar outras alternativas, e aí a Bitcoin de facto ia começar a sofrer. E é uma coisa que já começámos a ver, é assim, a dominância em termos de Bitcoin neste momento do mercado é de 44%, que é um valor relativamente baixo, não é o mais baixo historicamente, mas julgo que é o mais baixo nos últimos meses. A única altura em que teve tão baixo foi naquela altura em que houve um FOMO enorme do Ethereum, e basicamente o Ethereum chegou a um ponto mais alto sempre, do Ethereum, que era 30%, enquanto que a Bitcoin estava a 39%. Isto foi a altura mais baixa, que foi em junho de 2017. Desde aí, pois basicamente o FOMO do Ethereum foi passando, o preço desceu, as pessoas começaram a perceber que o Ethereum afinal não era a próxima Bitcoin, era simplesmente uma tecnologia diferente, e até lá esta é a primeira vez que estamos a ver isto, e temos o Bitcoin Cash também está muito alto, neste momento 9%, e depois temos outras cryptocurrencies, sendo que quase 20% do capital não está em nenhuma das top 10, ou seja, isto é a primeira vez que temos um valor tão alto em outras alternativas. Acho que são dois fatores, é a diversificação do mercado, pessoas novas a entrar e pessoas novas a perceber-se do mercado potencial que existe nas outras alternativas, e também pessoal que está a ficar um bocado cansado de usar a Bitcoin e está a começar a perceber-se que as outras alternativas de facto podem ser mais eficazes. Exatamente, concordo exatamente contigo, ou seja, isto vai tudo ser 100% uma questão de timing, o quão rápido o Lightning Network vai entrar, e o quão rápido a rede da Bitcoin vai ficar cada vez mais saturada. Para além disso, nas notícias no nosso trivia, nós temos aqui uma coisa interessante, que é o John McAfee, que para quem não sabe foi o criador daquele antivírus famoso, que já não está perto da empresa há umas décadas. Ele é uma pessoa dentro do mundo da cripto que falam muito bem dele, e que é uma pessoa que tem muita visibilidade no mundo da cripto. Ele começou a fazer basicamente daily pumps, ou seja, ele começou a dar uma cripto todos os dias à mesma hora, a dizer
às pessoas que aquela cripto era fantástica. O que é que isto fazia? Isto fazia com que houvesse tipo daily pumps todos os dias. É assim, ele agora parou de fazer daily pumps. Eu não sei Exato. se. Eu acho que aqui ele não é ingênuo o suficiente para pensar que isto eram de facto reviews. Eu acho que ele à partida já sabia que isto iam ser pumps. Mas temos de ter em conta que estamos a falar de uma pessoa que, apesar de ter bastante background em termos de tecnologia e ser uma pessoa relativamente. Uma pessoa, aliás, bastante inteligente, não é? Ele foi uma das primeiras pessoas a criar o conceito de antivírus até. Um, eu recomendava que ele agora parou de fazer daily, mas o que eu recomendava a quem está a ouvir isto é não tentar seguir os pumps, porque é muito difícil. Aliás, existem imensas pessoas que já fizeram bots em que basicamente a partir do segundo em que ele basicamente faz o tweet bot em meia dúzia de segundos consegue comprar. Há a possibilidade de pessoas simplesmente darem-lhe dinheiro e ele dizer antes de publicar no Twitter qual é a cripto, ou seja, as pessoas à partida já têm Sim. vantagem. Ou seja, para as pessoas normais em que vão ao Twitter dele e veem qual é a moeda, isto normalmente acaba por não resultar muito bem. Sim, até porque há screenshots, não se sabe a veracidade delas, não é? Mas há screenshots a passar de conversas do McAfee com developers, com desenvolvedores de outras cripto, com os desenvolvedores a pedirem ao McAfee para darem o pump e ele a pedir tipo uma quantia exorbitante de bitcoins para o fazer. E é isso. Portanto, de qualquer forma, tentem afastar-se destes pumps. Isto não é nada saudável e a mid long term não vai ser tipo, não vai resultar em nada. Portanto, eu pessoalmente afastaria-me, evitava correr estes riscos, mas obviamente se acharem que ganham mais em fazê-lo, podem fazê-lo também. De qualquer forma, esta semana também houve Ether Delta, que é uma exchange descentralizada, julgo que é uma das mais populares das exchanges descentralizadas. Foi ECD. Um dos problemas de ser descentralizada é que as exchanges descentralizadas ainda são muito prematuras em termos de desenvolvimento e uma das coisas que normalmente acaba por ser mais afetada é realmente a segurança. E ela foi hacked, houve muita gente a dizer que perdeu dinheiro. Felizmente era uma exchange que não é muito usada, porque apesar de ser a mais Sim. usada em termos de ser descentralizada, as exchanges descentralizadas ainda não são muito populares. Houveram, pronto, pessoas a dizer que perderam imenso dinheiro lá e pronto, nada de especial. Não afetou muito o mercado, pelo que eu tenho visto, acho que não teve assim grande impacto, mas é sempre bom saber essas coisas. Sim, para além disso, um facto aqui muito giro. Uma empresa foi nos Estados Unidos, não foi? Sim. Era uma empresa que fazia Long Island Iced Teas. Era uma empresa local que tinha pouca cotação, mas estava no mercado da bolsa. E basicamente o que aconteceu foi que o nome deles tinha basicamente Ice-T ou algo do género, e eles decidiram colocar blockchain no nome, e isso fez com que as ações subissem drasticamente, tipo de um dia para o outro. Exatamente, eles mudaram o nome para Long Blockchain Corp. Pronto, e basicamente um facto interessante que mostra que a visibilidade que a blockchain está a ganhar, não é? Sim, e isto é mais interessante ainda porque a empresa, depois de fazer isto, disse que ia continuar a produzir iced teas e outros sumos. Basicamente não ia mudar em nada o negócio. No entanto, o facto de ter o blockchain no nome fez com que as ações dessa empresa disparassem 200%. Factos interessantes. Agora, acabando a nossa trivia, passamos para a nossa Coin of the Week, nossa moeda da semana, que esta semana, como já dissemos, é o Byteball, em que o ticker é GByte, ou seja, Gigabyte, e basicamente o Byteball é em Tangle, ou seja, não é num sistema de blockchain tradicional como o Bitcoin, é num sistema de Tangle como o IOTA. Segundo o que eles aparentam resolver alguns dos problemas que o IOTA não resolvia. Não vou entrar por coisas muito avançadas, não é? Mas basicamente as suas tangles têm uma cabeça e tudo mais, o que resolve alguns problemas. Para além disso, o Byteball, para além de ser em Tangle, quase que não há fees, ou seja, taxas de transferência. É muito rápido, é tipo cerca de 10 segundos uma transferência, penso que 30 no máximo.
E dá para fazer smart contracts, ou seja, dá para fazer condições a enviar o valor que queremos enviar. Para além disso, o Byteball. Byteball é a infraestrutura, porque na verdade o que eles usam, as criptos deles, é os bytes e os black bytes, ou gigabytes ou black gigabytes, dependendo da unidade. E basicamente os bytes e os gigabytes podem ser comprados nas exchanges, tipo Bittrex, e os black bytes podem ser comprados só usando a app deles ainda, o que é uma boa oportunidade de investimento, porque se os black bytes ainda não estão em exchanges, é sempre bom tê-los, porque quando tiverem, claramente que vão subir de preço, na minha opinião. Sim, é aqui uma tecnologia, aliás, uma cripto muito interessante, na minha opinião. Acho que eu não a conhecia até há pouco tempo, já tinha ouvido falar muito bem dela, sobre a tecnologia. Muita gente dizer que isto era de longe a melhor em termos de tecnologia, e de facto agora estou a ver, eles têm uma plataforma já construída e parece. Estou de facto impressionado com o nível de integração que eles já têm. Sim, isto para mim parece mesmo um sleeping giant mesmo, porque a tecnologia que já está aqui feita, a integração toda que já tem, os use scenarios, e a tecnologia deles é fantástica. Para além da plataforma, eles supostamente não têm fees nenhumas, certo? Eu penso que são tipo insignificantes, são tipo 0,004 cêntimos, uma coisa assim. E eu julgo que as transações são quase instantâneas. Sim, são cerca de 10 segundos. Pá, com estas condições, pá, eu estou aqui a ver no site deles, Core Features já tem Atomic Changes, pá, já parece-me ser uma coisa muito interessante mesmo, e tem integração para tudo. Estou a ver que eles têm uma aplicação para o Windows, para o Android, para o iOS, para o Mac, para o Linux. Sim, de facto, eles são fantásticos e a equipa está a trabalhar de uma maneira fantástica, porque eu penso que o problema maior que existe nas criptos atualmente, em várias criptos, por exemplo, o Rayblox tem uma tecnologia fantástica, mas nós já vamos falar mais sobre ela mais tarde, é que eles preocupam-se demasiado com o core, ou seja, com a parte que o utilizador não vê, mas depois tipo, deixam o user experience e a interface com o utilizador muito aquém. E isso faz com que não seja chamado, não é? Porque nós já estamos numa altura em que as pessoas já começam a utilizar a cripto, ou seja, já não é só uma situação de especulação. Consequentemente, tipo, eu quero uma aplicação que me dê para eu mandar dinheiro daqui para o meu amigo que está em Inglaterra sem fees. Sim, e a integração de smart contracts de forma tão user-friendly, de certa forma, é muito interessante. Porque o smart contract é uma invenção muito boa. O problema dos smart contracts neste momento é que ainda são muito pouco acessíveis ao utilizador normal, porque são coisas que a pessoa tem de aprender a programar, tem de aprender a língua, por exemplo, em Ethereum, tem de aprender a linguagem específica do Ethereum, e são coisas que digamos que a pessoa normal que não está dentro da coisa consegue fazer de forma alguma. Mesmo programadores que não estão dentro da tecnologia de blockchain podem ter alguma dificuldade, porque são linguagens específicas e têm muitas especificidades. Eu acho que é muito interessante eles já conseguir fazer pagamentos diretamente para pessoas a partir de uma aplicação onde tu fazes as condições de forma que, pelo menos para mim, parece-me relativamente simples. Agora, para além disso, nós queremos apresentar aqui as nossas oportunidades de investimento da semana. É de dizer, como nós dizemos sempre, que isto são só as nossas opiniões, que não investam baseado em nós solamente. Vão aos sites, vão ao Twitter deles, vão ao Reddit, vão ler reviews, façam perguntas aos desenvolvedores, porque isto são pura e exclusivamente as nossas opiniões. Nós não estamos aqui a dizer para investir em X ou investir em Y. Isto é só as nossas sugestões, o que nós achamos que vai vingar num futuro próximo, médio ou longínquo. Consequentemente, é isso. Sendo a primeira oportunidade de investimento o Railbox. Exatamente. O Railblocks é uma moeda nova cuja principal selling point ou a principal característica é de facto a tecnologia que tem, porque em termos de tecnologia neste momento basicamente eles são melhores que o resto das outras criptos todas, funcionando como uma currency, ou seja, julgo que em termos de fees, de tempo de transação, etc., eles são uma das melhores
criptos neste momento e é uma cripto relativamente nova. Não existem muitas exchanges ainda. Aliás, eles têm meio dúzia de exchanges que são muito pouco conhecidas, ou seja, e já estão relativamente alto o market cap, eles já têm crescido bastante. Neste momento, no número 31 do market cap, já passou $1 bilhão e não estão em nenhuma exchange popular. Aliás, a grande parte do volume deles vem de uma exchange chamada BitGrail, que basicamente só vende Railblocks, que é uma coisa pequena. Ou seja, quando isto entrar numa exchange grande e se continuar com esse desenvolvimento, é muito possível que dentro a mid-term chegue a ser uma das top coins e aqui uma oportunidade fantástica para comprarem. Sim, isto de facto o que o Roblox me parece, para dizer a verdade, isto parece-me uma IOTA, mas melhorada. Mas muito no princípio, ainda muito a gatinhar. Enquanto a IOTA já é madura, já faz acordos com empresas gigantes, tem alguns problemas da sua core, que aliás o MIT até apontou. O importante aqui é exatamente o potencial e parece ser muito. Exato, é exatamente isso. E mais investment tips, nós vamos falar de um fenómeno que tem acontecido muito, é que muita gente pensa que comprar moedas com um preço mais baixo tem mais potencial de retorno. Isto não é verdade, porque é um conceito muito simples. Se eu fizer uma moeda agora e fizer 10 bilhões de moedas, independentemente do valor que tiver, essa moeda vai sempre valer pouco. É o que acontece com Ripple. Um Ripple vale cerca de $1, porque existem imensos Ripples em circulação, é a mesma coisa com euro. A questão é que, em termos de market cap, estas moedas têm tanto ou mais do que outras moedas que são mais caras, ou seja, uma moeda ser mais barata não quer dizer que tenha mais potencial de crescimento, é exatamente igual, mas o que acaba por acontecer é que como os mercados são relativamente irracionais, temos muitas pessoas novas em que vêm e pensam que de facto as coisas são assim, quanto mais barata for, mais potencial de crescimento tem, pensam elas, e acabam por comprar, e o preço acaba por crescer porque tem imensas pessoas a pensar dessa forma, e quando o preço cresce, outras pessoas começam a pensar dessa forma, então é uma espécie de ciclo em que as moedas mais baixas acabam mesmo por ter um crescimento maior, porque as pessoas pensam que elas vão ter um crescimento maior e acabam por comprá-las, e isso obviamente tem consequências no mercado em si. Pelo que eu neste momento, para investment tips, eu ia pedir-vos para terem de olho moedas relativamente baratas, preferencialmente abaixo de $1 e com um market cap relativamente low ou médio, ou seja, este tipo de moedas normalmente são boas, não porque possam crescer mais, esta é a ironia da coisa, mas porque as pessoas pensam que elas podem crescer mais, e você, obviamente uma pessoa quando está a tentar jogar com o mercado tem de sempre tentar prever o próximo passo das outras pessoas. Sim, claro, mas isto a curto prazo, médio no máximo. Sim. Porque a longo prazo isto acabará por causa do que o Labs disse, isto acaba por não ter influência nenhuma, porque a longo prazo, como a moeda acaba por ter o market cap alto, não vai subir muito porque vai continuar lá em cima, não é? Mas o que o Labs está a dizer é que a curto prazo, como há este ciclo vicioso em que as moedas baratas estão a ser investidas pelos leigos que entram agora, que se quiserem ganhar dinheiro a curto prazo, podem investir em moedas mais baratas. E julgo que é tudo por esta semana. Tens mais alguma coisa para acrescentar, Vi? Sim, só para dizer aqui que os nossos investment tips da semana passada, nossas oportunidades de investimento da semana passada, nós tivemos um retorno no Potcoin de 10%. Isto é tudo em relação ao Bitcoin. Potcoin 10%, o No Limit Coin de 2%, o Aaron a 31%, como já dissemos, e o Verge a 52% e o Zcash a 12%. Isto tudo em relação ao Bitcoin, ou seja, foram bons retornos. Esperemos que o nosso Byteball e que o nosso Railblocks passe pela mesma coisa durante esta semana. Eu não tenho mais a acrescentar. Alguma coisa a dizer? Sim, queria desejar a toda a gente, agradecer novamente por se chegaram até aqui, por terem ouvido o nosso podcast completamente, e queria desejar umas excelentes entradas e uma excelente passagem de ano para 2018, com muitos investimentos bons até lá, e tudo bom. Exatamente. Bom ano, boas festas e bons investimentos para o próximo ano.